Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Conexão do Sertão, o podcast onde conecta histórias, pessoas e ideias que fazem a diferença em nossa região. O tema de hoje é sobre empreendedorismo, liderança, política e, principalmente, desenvolvimento de Princesa Isabel. Hoje vamos conversar com um empresário, líder comunitário, ex-presidente da CDL, e no seu segundo mandato de vereador na Câmara Municipal de Princesa Isabel. Um homem que construiu sua trajetória através do trabalho, da dedicação e do compromisso com o desenvolvimento de nossa cidade. Recebam com muito carinho Irã Carneiro Pinto. Senhoras e senhores, muito boa noite. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida. Agradecer a você, doutor Hércules, a Andréa Mariano pelo espaço, a todos os nossos parceiros aqui do programa, que já é um sucesso, um programa consolidado. Estamos aqui para um bate-papo, uma conversa, uma troca de informações e espero que todos vocês apreciem e conheçam um pouco da nossa história, sabendo o nosso compromisso com Princesa, com nossos princesenses e com todos aqueles que fazem a nossa história. A gente vai, antes da gente entrar nessa parte política, na parte do compromisso que você tem com o povo irã, certo? Vamos falar um pouco da história do homem antes da política, né? Quem é Irã Pinto? Irã Pinto, antes da política, é um cidadão sertanejo comprometido com a família, com os amigos de infância, com a sociedade civil organizada. Irã Pinto, antes da política, é aquele cara de fácil diálogo, de fácil acesso, de fácil relacionamento e com um compromisso, assim, de paixão pela minha cidade, pela minha terra e pela nossa cultura. Como foi sua infância, sua adolescência? Conta aí um pouco aí para o povo conhecer mais a respeito dessa sua trajetória. Infância, adolescência, nos estudos, quais os sonhos que Irã tinha nesse período, se concretizaram, como chegou até onde está. Então vamos focar. Infância e adolescência de Irã. Rapaz, isso é uma das melhores perguntas que eu já recebi até hoje, porque a minha infância, ela, como muitos de 50 mais, né, ela foi assim uma infância que eu acho que os jovens de hoje, essas novas gerações, não terão. Porque foi uma infância onde a gente brincava de bila, jogava peão, a gente passava anel, a gente tinha tempo de sobra para curtir realmente os nossos amigos e trabalhar. A minha infância, ela foi marcada demais porque eu, quando pequeno, comecei a estudar, eu estudei aqui no Colégio das Freiras, né? Naquele projeto dos alemães, né? Eu estava lá interno, então eu trabalhava lá com os canteiros de obra, eu ficava lá com as irmãs, a gente ia para a igreja, então nós ficamos demais envolvidos nos projetos lá do Colégio das Freiras lá. Então, assim, para mim, é algo muito gratificante. Para mim, foi uma base que não tem preço, na verdade, porque eu, muito novo ainda, mas eu tive um teor de responsabilidade, de entender as coisas, voltar direcionado à religião, né? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi de muito cedo, que data e tempo não tem preço. Quais os valores que sua família lhe ensinou nesse período? Rapaz, a minha família me ensinou muitos valores. Entre eles, honestidade, dignidade, compromisso, né? A minha família é uma família abençoada por Deus. Nós somos 16 irmãos, temos aí a festa de 5 ou 6 que são comerciantes. Minha mãe, 80 mais, que ela não gosta que eu diga direitinho a idade, mas ainda hoje ela comercializa, tem a loja dela ali no centro, né? Minha irmã também comercializa e outros irmãos meus. Desde muito novo nós voltamos ao comércio, voltamos ao empreendedorismo. A nossa família tem um DNA muito forte em comércio. Nós temos assim algo que é maravilhoso e foi bom porque prosperou, mas assim, acima de tudo, apesar dos pesares, apesar da infância de um pai agricultor, de uma mãe agricultora, da dificuldade, nós aprendemos desde cedo que honestidade e trabalho
primeiro lugar. Qual foi o seu Você falou que foi empreendedor, mas tu começasse com essa parte de empreender, adolescência ou já na parte adulta, como é que foi que chegou nessa parte de empreender? Rapaz, nós começamos no empreendedorismo muito, muito novo. Né? Quando nós chegamos no Colégio das Freiras, a gente já tinha nossas obrigações de fazer os nossos canteiros e dar de conta de uma demanda, né? Mesmo sem entender o que era aquilo, mas foi aquilo. Saí do Colégio das Freiras, nossa família foi dividida no comércio de princesa. A minha irmã Ironete foi trabalhar lá com o tio Mazo, Ivan, meu irmão, foi trabalhar com o seu Chico França, eu fui trabalhar com o Tarantino, depois voltei para o seu Chico, depois fui para aquela marcenaria. Então, assim, o que aconteceu? Família muito grande, nós espalhamos em todos os comerciantes de nome, seu Chico França, seu Zé França, Armazém Padilha. Então, de novo, nós começamos ali a trabalhar no comércio e começamos a nos apaixonar pelo comércio. Então, eu tinha 12 anos, 13 anos mais ou menos, eu e Ivan, meu irmão Ivan, um ano mais velho, nós abrimos uma loja de material elétrico aqui em Princesa. A gente não podia nem com a bobina de fio, mas já tinha o sonho de trabalhar de empresário, porque a gente via o comércio, a gente via o empreendedorismo, a gente tinha aquela vontade e nascemos com aquele sangue. Então, o que aconteceu? Esse foi meu primeiro empreendimento, mas você sabe das dificuldades. Sim. E aí o que acontece? Eu viajei para São Paulo, me capitalizei, sempre estive lá, mas nunca tirei a minha cabeça de princesa. Por que isso? Porque eu tinha duas coisas que eu não podia abrir mão. Primeiro era a minha família, e segundo era que eu queria me capitalizar para vir empreender justamente na minha terra. Então certo. Foi mais ou menos assim. Quanto tempo passasse fora de Princesa? Base quase 20 anos. Eu vim em Princesa de 2 em 2 anos e eu passei esse tempo, por quê? Porque a gente acaba enraizando, nós chegamos em um teor de compromisso. Por exemplo, eu trabalhei para uma empresa só eu trabalhei 15 anos. E no dia que eu disse que eu ia sair dessa empresa, que eu ia me desligar dessa empresa, o dono da empresa chorou comigo. Ele disse, você vai, mas no dia que você voltar, você não deixou uma janela nem uma porta aberta, você deixou o mundo todo, venha-se embora, que eu queria que você ficasse aqui comigo, porque a gente não era só um relacionamento de empregado, não era um relacionamento de empresário, não, nós tínhamos um relacionamento de família mesmo, frequentava a casa dele, a gente tinha um convívio, era um elo de confiança que eu tinha com ele e com os filhos dele, que realmente foi algo que marcou minha vida também. Então, assim, tendo esse conhecimento, tendo vivido isto, quando eu vim para a Princesa Isabel, eu também tratava as pessoas que colaboravam comigo da mesma forma. Nessa primeira parte, desse período tua infância, adolescência, já nessa fase adulta, morando fora da sua terra natal, qual desses teve algum período assim de dificuldade que Irã Pinto pensou em desistir ou não? Sempre persistindo, mesmo com as dificuldades? Teve. Na época que eu fui para São Paulo, a gente ainda juntava gelo na porta, né? Era um frio fenomenal, era fora do normal, era algo que os dedos ficavam duros, a ponta do nariz congelava, e eu pensei assim, mas eu medi e percebi e criei uma meta comigo. Eu não deixei jamais que as dificuldades fossem maiores do que meus sonhos. Então eu enfrentei, venci, passei, e hoje eu conto a história, mas assim, eu ainda lembro das dificuldades. Não é fácil você sair para São Paulo naquela época, em cima de preconceito, em cima de tudo que você imaginar para conseguir um espaço, para conseguir se estabilizar, até você se estabilizar, até você conseguir um espaço e você respirar, demora aí um tempo, e eu tive paciência suficiente para esperar esse tempo. Então é isso aí, pessoal, estamos aqui nessa noite conversando com Irã Pinto, certo? Grande empresário e empreendedor, né? Então a gente já conseguiu conhecer um pouco da sua história aqui, como ele construiu uma trajetória sólida e com muito trabalho, né, e perseverança. Agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse podcast aconteça, né? iGreen Energy, Fisiocorpus Pilates,
Galeria de Arte Andréa Mariano, Grupo de Cultura Abolição e Centro Cultural João Mandu Neto. Nesse segunda parte, Irã, a gente vai falar um pouquinho da sua passagem pela CDL, né? Como foi assumir a presidência da CDL, você já é empreendedor, e também o que a tua experiência lá em São Paulo trouxe para cá, para que você pudesse desenvolver esse trabalho aqui em Princesa. Muito bem. Pois então, o que acontece é o seguinte, como eu já te falei, né, na minha cabeça já tinha que eu teria que vir para a Princesa, né, que eu queria empreender de todo jeito, então eu me preparava e tal. E aí, quando foi que eu tomei a decisão realmente de vir para a Princesa, foi quando chegou em Princesa a rede, TIM, chegou essas tecnologias, eu fui o pioneiro, né, porque eu já trabalhava mais ou menos nessa área, então eu abri uma loja aqui em Princesa chamada Quase Tudo, onde eu trouxe a revolução da tecnologia. Eu trouxe cartão de memória, eu trouxe pendrive, eu trouxe CD, eu trouxe telefone, eu trouxe antena rural. Tudo que já existia em São Paulo, naquela tecnologia daquela área, quando diz assim, em Princesa vai ter telefone, vai ter celular, então eu disse agora é a porta que eu precisava, essa é a hora que eu tenho que ir. E foi aí que eu cheguei em Princesa, né? Cheguei em Princesa, abri minha loja, passei lá um tempão trabalhando, instalei antena praticamente em toda a zona rural de Princesa. E aí levei muita alegria, muita risada. Você não sabe a satisfação que tem de você chegar lá no Entre Montes, ou lá em Cachoeira de Minas, ou seja lá onde for, e você instalar uma antena, ligar um celular e o cara ligar para o filho dele em São Paulo, e o cara, alô pai, e ele dá aquela risada. Então eu passei por isso, eu vivi isso muito tempo de verdade. Então para mim assim foi gratificante, foi esse o ponto que me fez assim realmente vir para a Princesa, né? E o segundo ponto, como eu já tinha um conhecimento na questões logística, na questão de empreendedorismo, quando eu cheguei em Princesa, o primeiro ponto que eu procurei, né? A primeira base que eu procurei foi a CDL. Então procurei a CDL, procurei para ver como era que funcionava, a questão do CRET, SPC Serasa, como é que até então a gente poderia atender melhor a população, que era que a gente poderia fazer de parcerias, e aí eu entrei na CDL, me associei na CDL, a gente começou a fazer reuniões, começamos a conversar, aí de sócio eu passei para vice-presidente, e aí a gente começou a engrossar mais, e começamos a engrossar mais a conversa ficou, né, produtiva, nós conseguimos aí realizar feiras de negócios, nós conseguimos aí parcerias importantes. Então, o que aconteceu? Dado o fim do prazo do mandato de Neto Caçula, eu fui convidado a ser o presidente da CDL, quando, de verdade, eu assumi a CDL, e aí eu fiz parceria com o Sebrae, hoje temos sede do Sebrae, juntamente parceria com a Prefeitura, nós temos sede aí, né, da CDL. Então, a CDL de hoje, de Princesa Isabel, é uma CDL que ela está grande, ela está gigante, mas começamos lá embaixo, um sonho lá atrás, com poucas pessoas que acreditaram que Mano, lá da farmácia, foi o primeiro presidente, foi ele que captou a CDL, porque quando eu cheguei em Princesa, a CDL já estava. Eu entrei na CDL, e aí então, nós conseguimos aí alavancar a CDL, eu consegui fazer o meu mandato, né, consegui dar o meu potencial, dar o melhor de mim, porque eu me doei bastante, porque o serviço da CDL é um serviço voluntário. Sim. Nós não temos salário, a gente não ganha gratificação, muito pelo contrário, eu era presidente e ainda pagava a minha mensalidade, entendeu? Porque assim, a gente sonhava que um dia um grande empresário visse Princesa Isabel e viesse empreender, viesse para cá, para gerar emprego e renda, e Princesa Isabel se tornar um potencial. É por isso que a importância desses eventos que existem, né, no município, para estar atraindo tanto empresários como empresas de grande porte. Sabemos que Princesa é um polo na região e há essa necessidade, né? Como é que você avalia hoje o comércio de Princesa? O comércio de Princesa Isabel, ele é gigante, né? Hoje, Princesa Isabel tem um dos comércios mais participativo e ativo, né? Hoje é um fato que nós não temos tudo no comércio de Princesa, que ainda tem muito espaço para ser ocupado por empresários, mas hoje Princesa, na minha época de comerciante,
que eu estava no balcão comercializando, como eu já lhe falei, nós não tínhamos uma caixa econômica. Então, nós tínhamos van que enchia, saía de manhã para a Serra, para Afogados, não tinha Bradesco. Então, assim, era só um banco e as pessoas saíam de Princesa para ir para a Serra, para Afogados, para Patos, atrás de banco, né, para resolver problemas de caixa econômica, de seguro, desemprego, dessas outras coisas, tudo mais e tal. Então, o que é que aconteceu? Hoje, Princesa Isabel deixou de exportar as pessoas e começou a importar, trazer as pessoas para a Princesa, né? A gente mandava o pessoal para fora, eles iam para a Caixa Econômica, chegava lá, sacava o dinheiro, lá mesmo gastava o dinheiro. Agora é diferente. Princesa tem uma Caixa Econômica, o pessoal de Manaíra vem para a Princesa porque é mais perto que ir para a Serra. Tavares, Juru, a própria Flores, entendeu? Então, assim, hoje Princesa recebe muita gente, o comércio é muito bom, aquecido, é tanto que nós temos em Princesa já várias empresas, né, que faz parte de uma rede. São empresários que só entram em um município, só entram em uma cidade com estudo. Eles fazem um estudo para saber se realmente aqui vai haver a necessidade deles colocar e se vai suprir a rede. E hoje nós temos aí várias empresas já com rede. Sem contar que nós temos a história, né? Nós temos a história de Princesa. Sim. Exatamente. Com toda a sua experiência, certo, que você tem, quais são, assim, os primeiros desafios que um pequeno comerciante, um pequeno empreendedor, ele tem nos dias de hoje? Que hoje nós sabemos que a tecnologia está aí, né, na nossa cara, com muitas facilidades, né, e está uma transformação muito rápida, né? Então, o que é que você diria para quem está começando agora a empreender? Qual a dica que você passaria para esse pequeno empreendedor? Essa é uma pergunta maravilhosa. Eu acho que é uma das melhores. O que que acontece? Qual é a grande dificuldade do pequeno? Qual é a maior dificuldade que o pequeno enfrenta? A CDL, junto com o Sebrae, todos os palestrantes, toda a sociedade civil organizada e os grandes empresários, eles têm que aprender o grande comprar do pequeno. Se você pegar o maior construtor de imóveis hoje e ele comprar areia a João, pedra a Manel, ferro a Joaquim, quando ele terminar de construir uma casa, o dinheiro rodou na cidade. Né? Então, se você pegar os grandes, os maiores, e os maiores criar o hábito de comprar dos pequenos, os pequenos também vão crescer e vão fazer com que o círculo continue. Então, o estímulo é justamente os pequenos assediar os grandes. Porque assim, você abre um comércio hoje, vai para o balcão, você não pode só esperar no balcão. Sim. Você tem que visitar a obra, você tem que visitar engenheiro, você tem que visitar arquiteto, você tem que falar do seu produto, você tem que falar que vende, você tem que falar que tem, você tem que estimular. É inadmissível um cidadão princesense pegar um carro e lá em Serra Talhada comprar 1 quilo de farinha, nós temos aqui Lagoa de São João com 50 sacos de farinha mais barata e mais gostosa e feita na hora. Exatamente. Então assim, é o que nós precisamos aí, é conscientizar que o grande compra do pequeno e o pequeno um dia vai ser... Qual o incentivo que o poder público tem em cima disso, que poderia estar ajudando? O poder público ele tem abraçado demais, né? O poder público ele tem abraçado demais, porque o poder público ele tem criado cardápios, né? Justamente colocando o mel na merenda escolar, criando o selo para farinha. Ele tem comprado da agricultura familiar, ele tem feito feiras aí do agricultor. E assim, o que é que eu posso lhe dizer? Com toda sinceridade, eu tenho aqui requerimentos, indicações, que eu peço ao prefeito do município, que é um ato que já vem acontecendo, que é de rosto das estradas, é recapeamento, é pissarra, é você dar possibilidade do cara que produz na roça chegar na cidade com seu produto, entendeu? Então, assim, o poder público, eu vejo que ele tem agido e tem trabalhado em prol de todas essas questões. Agora, sim, o que é que nós temos hoje? Nós temos uma coisa que não depende da gente, que é o tempo, né? Outra, você falou bem essa questão do pequeno agricultor. Princesa Isabel já teve uma das maiores feiras da região, Feira Livre, né? Isso. E hoje a feira se reduziu bastante, né? O que é que você
Como é que eu posso perguntar? Qual foi a principal causa para que isso acontecesse? É assim, ó, Princesa Isabel, ela já assediou as maiores feiras livres, eu acho que da Serra do Teixeira. E eu vou dizer isso e todo mundo vai lembrar, vocês que estão nos assistindo, vocês vão lembrar que você passava no sábado e você viu o cara com a difusora. Que a barraca de Caruaru, barraca de Santa Cruz de Capibari, compra as panelas não sei da onde, compra e não sei o quê. Então os caras vinham do Brasil todo para a Princesa Isabel. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu que a feira começou. Chegou a pandemia, tá certo? Todo mundo teve que se reinventar. Criou-se modelos de negócios diferentes. Criou-se aí opções de trabalhar, videoconferência, enfim, tudo que você viu pela internet, veio aí os influenciadores digitais e hoje eu afirmo com segurança, se você quiser prosperar, aprenda a mexer aqui. Porque hoje o pessoal, eles só não usam isso aqui quando vão lavar as mãos, mas no banheiro eles usam. Então, assim, é conectado 24 horas. Tem cara que não sai de casa e ganha mais dinheiro do que quem trabalha 12 horas. Essa é a verdade. Então, assim, mentoria, aprendam aí para as redes sociais. Hoje não é brincadeira, rapaz. Não é brincadeira. O cara abre uma lojinha de eletrônica aqui, ele está concorrendo com a China. Então, o que é que ele tem que ter? Mídia, preço, tem que ter um influenciador digital, ele tem que se reinventar. Ele tem que entender que os tempos mudaram, entendeu? Que as pessoas aprenderam um novo formato de ganhar dinheiro, de prosperar e de empreender, e isso foi implantado e não vai mudar. Nas grandes cidades, a questão do iFood. O iFood hoje em dia tem tudo, tem entrega de supermercado, farmácia, tudo, né? Então, por aí a gente já tem visto. E uma coisa que eu também tenho visto aqui no Comércio de Princesa, já está começando também a ter essas interações com essa parte social, né? Já tem programas de cartões com desconto, isso já é uma coisa que incentiva o comércio, né? Sem dúvida. Porque a gente tem lá também, né? Hoje, doutor, é o seguinte, veja bem, qual é a maior dificuldade hoje de um lojista? É trazer o cliente para a loja. Sim. Então, eu tenho minha loja, o senhor chegou lá, eu tenho por obrigação de lhe vender. Exato. Se eu ficar no telefone, se meu vendedor ficar brincando e o senhor sair, é um cliente que foi embora. Exatamente. Então, hoje, o cliente ele vale ouro, nós precisamos estar atentos, todos os nossos colaboradores, eles precisam estar capacitados, esquecer o celular quando não for para publicar, vender e alimentar as redes sociais. Fora disso, ele tem que entender que o salário dele, a história dele, depende da venda do lojista. E outra coisa, o senhor, a senhora que sai e compra fora de Princesa, pode estar desestimulando o lojista, baixando as vendas e deixando de amanhã ou depois empregar sua neta, seu filho, sua filha, porque quanto mais a gente empreende aqui, quanto mais a gente movimenta o nosso comércio, mais gera emprego e renda e o profissional recebe em dias. Uma coisa que eu tenho observado, tiro aqui o exemplo de Serra Talhada, né? Serra Talhada é um dos principais comércios aqui mais próximos, grandes, e a questão de preço não tem mais diferença. Tem não. Hoje é aberto, hoje o preço ele é um preço padronizado, não adianta se locomover, perder um dia de viagem, não adianta pagar passagem, não adianta ir almoçar fora, porque o preço aqui é melhor. Tem gente que mora em Princesa e não conhece as vitrines de Princesa. Exato. Tem gente que mora em Princesa e não tem a curiosidade de dar uma volta, porque já tem a mentalidade, vou comprar em tal lugar, vou no celular. Não vá. Primeiro vá em Princesa, ande nas lojas, negocie, chore, peça desconto, compra aqui, passa ela aqui, passa o cartão, porque o nosso comércio, ele só vai ser forte, ele só vai ser uma potência se eu valorizar meu comércio. Eu poderia pagar todas as minhas contas pelo telefone. Eu vou no banco, saco o dinheiro, enfrento a fila da lotérica, muita gente me vê na fila da lotérica, eu pago as minhas contas com dinheiro porque tem um monte de gente lá da Bolsa Família, de alguns projetos de governo, esperando o dinheiro para resolver a vida deles também. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou ajudando o giro. Como é que a gente entende isso? Simples e objetivo. Eu pego R$50, pago o senhor pega R$50, paga o homem do leite pega 50, paga na farmácia, o homem da farmácia paga o funcionário paga não sei a quem, não sei quem, paga não sei quem, volta para a farmácia os 50.
eu faço um Pix, deixo 15 centavos para o banco deixa 15 para o outro. Quando o dinheiro der um giro de 50 pelos aplicativos, o dinheiro se acaba. É verdade. E no papel não se acaba. É por isso que existe uma tendência muito grande do papel se acabar, porque o papel ele gira sem deixar dinheiro para ninguém. Ele passa, resolve a vida de todo mundo e continua sendo os 50. É verdade. Exatamente. Para a gente fechar essa parte de comércio, de empreender, né? Lógico que a gente vamos estar falando também, ainda falando da CDL, qual foi a principal conquista, você quanto presidente, que trouxe aqui para a CDL de Princesa? Rapaz, isso é uma pergunta maravilhosa. O que acontece? Eu peguei a CDL, a gente começou a trabalhar, fazer uma conjectura de parcerias, parceria com prefeitura, parceria com o Sebrae, parceria com empresário, feiras de negócio aí gigante, sorteando moto final de ano, fazendo tudo o que você imaginar para que as pessoas enxergassem que a CDL tem um potencial maravilhoso. Diante de tudo isso, o que foi que aconteceu no meu mandato? Pandemia. De repente eu estou pensando que não, chega uma ordem da FCDL, fecha tudo, acaba com tudo, desliga tudo, ninguém mais usa o comércio. Aí começou meu telefone a tocar, isso, aquilo, e eu comecei a movimentar, e começamos a comprar material de limpeza, e começamos a conseguir audiência. E aí o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu em Princesa Isabel? Nós adotamos um protocolo de uma maestria para a gente conseguir, diante os comerciantes, diante de acordo com os poderes constituídos, né, de abrir o comércio parcialmente para que não falisse, para que o pessoal não fechasse as portas, porque em 4 paredes estava o sonho de muita gente. Pega tudo que tem, você joga em 4 paredes aqui, vocês pronto, abrir minha lojinha, tudo que você tem está ali, se quebrar e se falir, vamos para onde? Então foi o que aconteceu. Como nós conseguimos atravessar, como nós conseguimos passar por isso, o que foi que aconteceu? Eu recebi uma moção de aplausos a nível nacional pela FCDL, que foi algo assim que marcou a minha história na CDL, porque eu tenho essa moção e eu ainda vou fazer um quadro dela, é algo maravilhoso, porque eu fui reconhecido nacionalmente pelo protocolo que eu instaurei, por todos os cuidados e por o cuidado que nós tivemos aqui, né, através da CDL, o comércio sobreviveu e hoje, você pode andar nessa rua grande, subindo e descendo atrás de um ponto para lugar que não tem. Verdade. Entendeu? Então, assim, isso aí é uma construção e eu fico feliz por isso, porque começou através disso. Porque se eu tivesse baixado a guarda, se eu tivesse ficado quieto e deixar essas coisas acontecer, muita gente tinha falido, tinha quebrado e hoje não tinha nem capital para reiniciar. É isso aí, pessoal. Encerrando esse bloco aqui, né? Empreender é gerar emprego, renda e oportunidade. Isso impacta diretamente a vida das pessoas. Agradecer mais uma vez a questão dos nossos patrocinadores, né? iGreen Energy, Fisiocorpus Pilates, Galeria de Arte Andréa Mariano, Grupo de Cultura Abolição e Centro Cultural João Mandu Neto. Próximo bloco aqui, vamos falar agora da vida pública, que agora aquele atua já está no 2º mandato. O que motivou a entrada de Irã Pinto na política? Rapaz, veja bem, eu sou um cidadão nordestino, muito orgulho, com 52 anos, né? Tenho 5 anos de vida pública e 47 de iniciativa privada. E aí, vendo a minha história, vendo o que eu passei, o que eu fiquei, eu tinha um sonho de deixar um legado, eu tinha um sonho de produzir. Eu tinha um sonho de criar projetos, indicações e requerimentos que pudesse alcançar pessoas que estavam lá na ponta do cordão. Quando nós iniciamos, eu disse que andei toda a zona rural instalando antena rural. Eu sabia como era que estavam as estradas. Eu andei nas ruas, nos bairros, né? No meu bairro e tudo mais. Então, assim, o que era que eu queria? Eu queria poder ajudar, eu queria poder somar, eu poderia entrar em uma rua e dizer assim, essa rua foi calçada graças a mim. Eu poderia ajudar uma pessoa com uma cirurgia. Eu queria e quero, e aí eu agradeço a cada pessoa que confiou o seu voto em mim, de me proporcionar, de deixar um legado
aonde muitas pessoas mudaram as suas vidas, mudaram a sua história, através de mim, através de um mandato que foi dado a mim, concedido pelo povo, pelos princesenses, representar a minha cidade, apaixonado como eu sou, por Princesa, pela nossa cultura, pela nossa culinária, e hoje eu poder estar ajudando, contribuindo e construindo um legado em cima do que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, para mim é muito orgulho, eu me sinto muito bem e quero assim poder deixar algo aí que seja lembrado por muito tempo. Exatamente. Me diga, Ira, como foi essa primeira eleição? Né? Entrar no meio político, a gente sabe, quando a gente toma, você já tinha esse indício de liderança, à medida que assumiu a presidência da CDL, então você já ia estar liderando ali a questão dos empreendedores. Como foi sua primeira eleição? Eu ali trabalhando na loja, foi criando-se um círculo de amizade muito grande, as pessoas ali conversando, então eu fui para a CDL, e na CDL, junto com aqueles debates, com aquelas conversas, foi chamando a atenção também de algumas pessoas, né, influentes e tal, e eu comecei a me aproximar, comecei a fazer parcerias e tudo, então, o que foi que aconteceu? Aconteceu naturalmente. Aconteceu naturalmente, eu recebi o convite para ser candidato, eu pensei bastante, porque como eu frisei, 47 anos de vida, sem ser pública, de vida aí de empresário, da questão de você pegar e abrir a sua vida, abrir a sua história, você abrir toda a sua privacidade, você se tornar uma pessoa pública. Não é fácil você chegar a dizer pontos assim, não, mas depois dessa idade, rapaz, eu me tornar uma pessoa pública, eu vou rasgar toda a minha intimidade, eu vou abrir as portas, eu vou... Mas assim, a vontade de servir, né, que é algo que é muito... É um dom que a pessoa nasce, não é todo mundo que nasce com o dom de servir, né? Sim. Então assim, isso me levou e me motivou, mas não foi fácil. Não foi fácil, porque assim... hoje você representar o povo, você ser um vereador em Princesa Isabel é algo bem complexo, é algo difícil, e eu lhe digo com toda sinceridade que sem história política, sem ninguém atuando na política, você sair assim do empresariado e você acessar a política no primeiro mandato, já se eleger com uma vantagem de voto expressiva, realmente é porque as pessoas queriam também e credenciaram, e eu fiquei mais feliz ainda, foi que na minha reeleição eu tirei 50% a mais dos votos que eu tirei na primeira. Então houve um reconhecimento público de dizer assim, a gente colocou e o cara deu de conta do recado, ou pelo menos está se esforçando, dando o máximo dele, vamos credenciá-lo. Porque a tendência é que você se eleja e perca voto, por isso porque não suprir a necessidade, ou que as pessoas fiquem insatisfeitas, ou acham que você não está produzindo, enfim. Comigo foi diferente. Eu estou na política até o dia que Deus permitir e que o povo também entender que eu ainda tenho um potencial, que eu ainda posso somar, que eu ainda posso fazer, eu percebendo que não, eu não tenho nenhum problema porque eu não tenho paixão por nada, eu não quero estar por estar, eu só quero estar se for para somar. Exatamente. Aproveitando aqui a nossa audiência, você que chegou aqui no nosso podcast, estamos com o convidado Irã Pinto. Já vai se inscrevendo no canal, deixa seu like, deixa o seu comentário, certo? Que a gente passa aqui depois para o ilustríssimo vereador, ele vai estar respondendo e podemos estar colocando nas nossas redes sociais as suas respostas, tá certo? Continuando aqui, Irã, falando ainda da sua vida pública, né? Qual foi a principal mudança que você sentiu da vida de empresário para a vida de vereador eleito pelo povo? Assim, você sabe que o empresário, ele é capitalista. Sim. Né? O empresário, ele já tem nele de ser capitalista. O empresário, ele é uma ciência exata. Ele compra por 2 e vende por 2,10. Ou então, por 3, não sei. Cada um tem a sua política sua margem de lucro. Sua margem de lucro, enfim, essas coisas. Quando você sai do empreendedorismo e você passa a ser prestador, você esquece isso. Você esquece isso. Por quê?
você passa a ser servidor. Digamos que eu chegue em uma casa, tem uma pessoa que está precisando, em uma situação de vulnerabilidade muito grande, e aí eu vou ajudar essa pessoa com uma cesta básica, com qualquer coisa, sem visualizar, sem vislumbrar nenhum lucro. Então eu mudei radicalmente, porque eu passei de ser capitalista para ser, entendeu? Para ser doador, para ser servidor, para ser aquela pessoa que está presente nas comunidades rurais, para ter aquela pessoa que está presente nas associações, na vida das pessoas. E tem coisas que é muito gratificante, porque quando você recebe uma mensagem assim, olha, Irã, muito obrigado, meu pai se operou, graças a Deus deu tudo certo, ele está bem, Jesus te pague, o que você fez não tem preço, isso e aquilo outro. Isso é muito gratificante. Como também tem alguém que liga e diz assim, mas rapaz, eu esperei você, não sei o que e tal. Enfim, eu dou o melhor de mim, e quando eu posso, eu digo que posso, quando eu não posso, paciência, porque nós somos limitados e o vereador está na condição de pedir. Ok, Irã, a gente conversando no dia a dia, e uma das principais dúvidas que o pessoal tem, eu acho que você, senhor e senhora que está assistindo, ou jovem, o que realmente o vereador faz, né? Qual a principal função do vereador eleito? Muito bem, você está fazendo uma pergunta muito cirúrgica, e isso é importante, porque esclarece a sociedade, esclarece aos ouvintes, esclarece às pessoas que não sabem. Vereador é legislativo, o nome já está dizendo, lei, né? Legislativo. E o prefeito é executivo. Então, o que é que acontece? O que é que o vereador faz? Lei. Ele vai legislar. Como é que ele faz isso? Criando projetos, indicações, requerimentos, ele entrando com as ideias dele para que seja executado pelo executivo. Então, além de tudo, o vereador também é fiscal do povo. O vereador, ele representa a sociedade, ele representa o povo. Então, eu tenho acesso a coisas que o povo não tem. Então, eu tenho por obrigação, por respeito e por dever, de quando for de denunciar, denunciar, de quando for de somar, somar, mas criar leis e fiscalizar é a responsabilidade do vereador, e não fazendo isso, aí a sociedade ela precisa realmente ver as possibilidades e ver quem realmente trabalha para que haja renovação. Exatamente. Haja renovação. Na eleição, você como eleitor, eleitora, tem a oportunidade, né, de mudar. Se aquele seu candidato ou candidata não correspondeu, então você já dá chance para o próximo. Exato. Que possa estar trabalhando, certo? A gente já falou aqui da sua responsabilidade, já falou o que realmente um vereador faz, né? Como é que você falou por alto aí, a questão das críticas, como é que você lidar com as críticas? As críticas, existem dois tipos de críticas, né? Existe a crítica partidária ideológica, que é uma crítica que a gente vê que ela está alinhada a uma política partidária que ela não tem fundamento nenhum, que é por uma questão política, e existe a crítica construtiva, que essa é maravilhosa. Porque se eu estiver fazendo uma coisa e eu receber uma crítica construtiva dizendo que eu preciso melhorar, que eu preciso andar mais, que eu preciso visitar mais, e enfim, qualquer outro tipo de crítica, eu tenho por obrigação de me reinventar, absorver a crítica, agradecer a quem me fez a crítica e consertar. Agora, eu não posso mudar o meu foco, eu não posso mudar o jeito de Irã ser, eu não posso mudar o meu jeito de legislar e de ser vereador, porque tem um cara que não vota em mim, é apaixonado por alguém ou por um partido, e não tem o que fazer, fica nas redes sociais, transformando o seu Instagram ou o seu Facebook em palanque político. Aí realmente não dá, porque terminou o processo eleitoral, desmancha o palanque, vamos trabalhar, vamos produzir, que a sociedade espera da gente trabalho. Exatamente. É isso aí, meu povo. Observem bem, a gente sabe que em todos os meios tem aquelas pessoas que gostam e que não gostam da gente. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então, você lidar com as críticas tranquilo. Já sabe também diferenciar o que é uma crítica política partidária e qual é a crítica que você pode ali... Construtiva, né? Diz, não, realmente eu estou falhando nisso, realmente eu posso melhorar nisso, né? Exatamente. Então, agora vamos chegar
aqui na parte dos projetos, né? Quais são os projetos que Irã já vem fazendo ou fez como um vereador para que o prefeito possa estar executando? Rapaz, nós criamos aproximadamente aí mais de 200 proposituras, né? Só um instante, o que seria uma propositura? Propositura é quando eu proponho. Né? Não, é diferente de lei. É diferente de lei. Quando eu faço uma lei, é porque eu vejo que há necessidade dessa lei ser cumprida. Por exemplo, uma lei. Eu declarei o altar do Instituto Frei Anastácio como um patrimônio, né, do município. Patrimônio cultural. Isso é uma lei. Essa lei precisa ser obedecida, né? Lei é para ser cumprida, e aí o município ela tem por direito de cuidar. Agora, eu fiz um requerimento. Qual foi o requerimento? Eu fiz um requerimento em 2021, que foi requerendo do prefeito uma ciclovia que ligue Princesa ao IFPB. Para quê? Para diminuir e para trazer o IF para dentro de Princesa. Na brincadeira, rapaz, no nosso tempo a gente estudar era difícil demais. Sim. Hoje nós temos aqui um Instituto Federal, nós temos várias faculdades, a possibilidade de estudar hoje é grande. Ou nós tínhamos a opção, ou estuda ou trabalha, meu irmão. Entendeu? Então assim, aí isso aqui é um requerimento. Eu estou requerendo do prefeito que é importante que ele crie essa ciclovia, porque a gente vai trazer o IF para dentro de Princesa, as pessoas vão de bicicleta, vão fazer caminhada, foi atendida, vai começar a construção agora que vai atender toda a população de Princesa Isabel, vai poder andar com confiança, com segurança, ao lado da pista. Então isso aqui é um projeto e uma visão de 2021 que não tem preço. Então assim, essa é a diferença entre o requerimento e a lei. Ô Irã, acho que todo mundo deve ter essa dúvida. Por que essa demora tanto? Foi proposto esse requerimento, no caso, em 2021. Porque só agora que vai ser executado? Porque assim, ó, veja bem, o que é que nós temos? Eu disse que quando gera despesa, nós não temos orçamento para fazer a obra, certo? Então eu faço um requerimento, mando para o gabinete do prefeito pedir a um deputado que faça uma emenda para essa emenda ser direcionada para atingir esse projeto. Então, quando eu tenho uma visão dessa que é uma coisa que vai beneficiar, eu faço um requerimento solicitando ao prefeito que entre em contato com o deputado. Aí o prefeito pega meu requerimento aprovado pela Câmara, faz um ofício no gabinete, manda para o Palácio. O deputado lê, vê o do prefeito, vê o do vereador, cria uma emenda, faz o empenho da emenda e a gente aguarda a verba, quando a verba chega, sai. Então esse trâmite demora um pouquinho. Agora, quando a gente solicita uma rua, que eu acho que eu já devo ter feito aqui de 20 ruas ou mais, aí sim, aí a gente tem mutirão, a gente tem ruas, a gente tem coisa assim, mas com mais complexidade, porque essa ciclovia ela vai ter duas pontezinhas, né? Então assim, é algo que seja. Eu fiz uma indicação, que já é outra modalidade, indicando que o IFPB, que está aqui também, precisava de uma adutora de Princesa para o IF, porque o IF ele era servido com carro-pipa. Então o Instituto Federal passar uma adutora na porta e ser servida por um carro-pipa. Então eu fiz, mandei para o prefeito mandou para a Cagepa e mandou uma cópia para o deputado liberou a verba, mandou os canos, e hoje o IFPB recebeu uma adutora, beneficiando não só o IF, mas toda aquela parte daquela chácara, daquele lote, tudo até chegar no IF, tudo tem relógio. Então, olha só o benefício. Essa água vem... Ela vem do Rio São Francisco, ela passa, vai para a ETA, é tratada, ela volta para a Caixa do Mar, e da Caixa do Mar ela pega uma adutora e leva direto para o IF. E nessa extensão, aí você liga ali em todos aqueles empreendimentos lá que tem uma chácarazinha, tem um motel, e enfim. Todo mundo tem relógio. Então, todo mundo que era abastecido ali no pipo hoje tem água na torneira, graças a um requerimento meu. Como também eu fiz e aprovei, vai começar as obras, que é algo parecido, mas assim, de grande importância, porque a várzea toda, ela é servida por pipa, por água de chuva, por cisterna, por isso, por aquilo outro. Foi o que eu fiz. Eu fiz também um requerimento, né,
Esse aqui, ó, que foi subscrito por todos os vereadores, é a adutora da água. Então, esse aqui, os vereadores também, então, foi feito lá por mim, essa indicação foi aprovada, é realidade, está lá pronto. Eu fiz um para tirar a água, sai de Princesa, sobe no João Paraibano, na caixa da várzea, e a várzea do lado, só aquela descida para chegar sem água. Então, eu fiz também para o deputado, fiz para o prefeito atendeu de pró, mandou para o deputado aceitou, publicou, fez emenda e já começa a construção para levar água para toda a população da várzea. Vão ter água na torneira, incentivado através de um projeto meu e eu fico feliz por isso. Entendeu? Porque eu estou conseguindo, com uma visão aí diferenciada, em alcançar as pessoas independentemente de qualquer coisa. Eu estou tentando fazer algo diferente para que amanhã ou depois a pessoa chega à torneira e fala assim, mas rapaz, aquele vereadorzinho, o bicho é danado mesmo. Chegou. Pois é, muitas dessas coisas aqui eu não sabia que o Irã tinha feito, né? E são projetos assim que você vê que está atendendo a população, né? Então, projetos que vão melhorar o nosso dia a dia. Essa questão da ciclovia, tem muitas pessoas, né, que ali fazem caminhada, apesar de ser a ciclovia, mas serve também para fazer a caminhada, né? Para fazer a questão da corrida, que é um esporte que cresceu bastante, né? Me diga outra coisa, Irã, o que você tem, né, para falar também a respeito dentro da cidade aqui? Quais mais projetos você fez que vai beneficiar diretamente a população, né? Olha só, eu criei um projeto, que eu vou olhar ele aqui, direitinho, para falar para você e mostrar, porque eu gosto de mostrar o projeto, né? E vai ficar no centro da cidade aí, que é isso aqui, ó, de 2022. Está aprovadinho, 2022, e já é uma realidade, está em fase final, que é a construção de um mercadão público, que está sendo construído aqui na Estrela. Então você avalia ali um mercadão com mais de 60 quiosques. Você imagina você todo dia ter verdura na mão, ter feira, você poder tomar um caldo de mocotó, você ter tudo em um mercadão, como tem em Serra, como tem em outros lugares. Então, Princesa, através desse requerimento, dessa indicação minha 60 de 2022, eu fiz, foi atendida pelo prefeito, já está em construção. Quem vir na Estrela, só olhar aquele lado ali por trás do açougue, aquilo é um mercadão que vai ter uma laje, que vai ter quiosque embaixo, quiosque em cima. Então, vai ser ali o mini shop da verdura, vai ser uma coisa maravilhosa e eu vou ficar muito feliz na inauguração, porque eu vou pedir ao prefeito que me permita pelo menos 2 minutos para mim falar, porque eu morei em São Paulo, morava do lado do Mercadão e não tinha nada melhor do mundo do que tomar café no Mercadão de manhã. Me diga uma coisa, como é que vai ser, isso aí vai ser mais para frente visto, como é que vai ser a questão para os comerciantes terem o espaço lá? Sim, é assim, veja bem. Hoje nós temos aí comerciantes que estão empreendendo de forma vulnerável, no meio da rua, do sol quente, da poeira, começando aquela feirinha, pessoas que não têm nenhuma qualidade, tem que armar, desarmar a barraca, chegar de madrugada, carro buzinando, e aquela desconforto, sem banheiro, sem nada, essas pessoas elas terão prioridade. Certo? Elas terão prioridade. Tem uma barraquinha lá na esquina, estou vendendo não sei o que, pronto, ela tem ali prioridade, ela precisa ir lá na ação social, fazer o cadastro, bem bonitinho, deixar todo mundo já está fazendo. Já estão fazendo os cadastros, estão fazendo tudo, isso vai passar por um processo rigoroso do poder público, para identificar todas essas pessoas realmente que elas trabalham nessa situação, e elas ter um banheiro, elas não precisar de montar tudo, elas não precisar na verdade, ter mais conforto e sofrer tanto, né? Tu já percebeu que quando a feira vai, a bagaceira que fica? Então, o Mercadão vai acabar a Feira Livre? Não. A Feira Livre não acaba, não. Continua assim mesmo? Continua. O Mercadão é para atender aquela feirinha. No caso, vai ser... agora sim. Como se diz, frequência de abertura semanal. Todos os dias. Semanal, todo dia. Lá no Mercadão, o Mercadão tem tudo, né? Mercadão, quando a gente criou o projeto aí desses quiosques, foi uma briga grande, porque as pessoas diziam, não, mas vai tirar meu quiosque, vai tirar não sei o quê, tirou aquelas gaiolas de lata, tudo, e hoje olha o que nós temos aí na Estrela. Sim. Entendeu? Então assim, Feira Livre não se acaba nunca. O cuidado,
né? Mas diminui também. Sim. A pandemia chegou, acabou muito. Se você tiver verdura todo dia, fresquinha aqui, você vai para a feira de sábado? Não, dificilmente. Aos poucos as coisas vão começando a mudar, vão mudando. E por que é no centro? Por que foi escolhido aqui para ser esse mercado? Por que foi ali? Né? Podia ser em qualquer outro lugar? Não. Porque o centro, ele fica na mesma distância do Bar Maia, na mesma distância do Cruzeiro, na mesma distância do São Francisco, na mesma distância da Rua das Pedras. Então, se for no centro, é a mesma distância para todo mundo. Agora, avalie se a gente fizesse um mercadão lá no Bar Maia, como era que eu cabia sair do Jardim Carlota para o Bar Maia. Isso é verdade. Então, botou no centro, ninguém tem que reclamar, a distância é a mesma. Todo mundo vem, faz as suas comprinhas e vai embora. Como nem tudo são flores, agora eu vou pegar num ponto aqui que me afeta bastante. Esses alagamentos aqui da Estrela. Tem solução ou não tem? Tem. Tem. Para tudo tem solução e para tudo sempre é possível se fazer mais. Sempre é preciso se fazer mais. Se você olhar a história, a cidade que mais sofreu com alagamento, a história que mais sofreu com perda de carro, com tudo, foi São Paulo. Se você for em Águas Praiadas, Paulo Maluf resolveu com os piscinão. Se você for para o Anhangabaú, Marta Suplicy, Erundina fez aquele coisa. Então, o que acontece? O que acontece com os alagamentos? Os alagamentos acontecem uma coisa em Princesa Isabel, que as pessoas precisam se conscientizar. Se conscientizar. Não. Água de chuva dentro do esgoto. Então nós temos uma turbulação de esgoto no Bar Maia, passando aqui na São Roque, ou aqui de frente ao Avixão, ou qualquer outro lugar. O cara pega a água todinha do telhado dele, pega o cano no muro e bota dentro do esgoto. Bota 10 casas colhendo água e jogando dentro do esgoto, para onde é que o esgoto estoura. E depois que o esgoto estoura, quando é que vai a água? Por isso que a água fica podre. É por isso que o esgoto não estoura. O alagamento da Estrela, pode ter certeza que tem um esgoto lá do lado que estoura primeiro antes de alagar. Sem contar que o fluxo de saída foi diminuído também. Mas a gente sabe que não só é isso também. Não, esse é um dos pontos. São vários pontos. Certo. São vários pontos. O que é que a gente precisa fazer? É dividir. A Estrela, ela precisa passar por uma reforma, né, de abertura de dutos, ela precisa passar por uma reforma de vazão. A Estrela não tem vazão. A vazão da Estrela está ali do lado da academia. Sim, sim. E ela foi diminuída. A gente vê lá o espacinho ali, a laga aqui desse lado também. A drenagem dela é muito pouca, né? Aí a gente precisa identificar aonde é que está essa drenagem, para onde é que ela está indo e por que não está vaziando. Entendeu? Por quê? Porque tudo que entra na Estrela passa dentro da Estrela. Certo. Né? Passa dentro da Estrela. Vamos imaginar uma Estrela com essas ruas que faz parte aqui da Estrela, se essas ruas elas fossem da altura do nível da Estrela e por baixo fosse só galeria para alguém ir embora. Vamos imaginar que o alagamento da Estrela todinho é 10 mil litros. Vamos imaginar se nós tivéssemos um piscinão com capacidade de 10 mil litros, que nem tem em Capital. Capital, você tem um viaduto, você tem embaixo do viaduto, você tem um piscinão de 100 mil litros. Só começa a alagar depois que enche o piscinão. Depois que enche, ele vai e drena, vai embora. Então você tem o quê? Um reservatório, que quando a chuva vem, com intensidade, vai para o reservatório, depois ele se esvazia. É mais ou menos essas ideias. Agora, que quem é mesmo assim apto, quem que tem muito conhecimento técnico para isso, é a engenharia da prefeitura, né? São os engenheiros, são as pessoas que lidam com esse problema do dia a dia. Eu vejo a minha visão, isso é uma visão minha. Existe algo dentro da Câmara que já conversado com engenheiros, como você mesmo falou, para se mudar essa situação? Sim. É tanto que nós temos um problema todo aí na questão dos eventos, né? E hoje, quando o governo pensa em fazer um evento, ele pensa muito, vê o clima, vê isso, vê aquilo outro, porque pode um evento de grande proporção ser interrompido por conta de um alagamento. Certo. Outra coisa para a gente esclarecer aqui, essa questão ali do açude, né, do Padre Ibiapina, certo? Muito se questionou a questão das obras, está sendo aterrado, como é que está sendo lidado essas obras ao redor do açude Ibiapina,
e até de projetos para lá. O açude Padre Ibiapina era um açude que não tinha nenhum benefício, né? Era um açude que, na verdade, ele era jogado. Eu fiz um projeto de lei transformando esse açude em patrimônio material e imaterial. Hoje quem cuida do açude é a própria prefeitura. Fez aí aquela questão, não sei se você lembra aí daquela obra que Marquinhos fez, que passou uns canos do tamanho de mundo, tirando todos os esgotos dentro do açude, levando. Então, o que acontece? Todos esses pessoas que têm escritura pública, que nas margens do açude Ibiapina, eles têm a escritura pública, que eu não sei de quando foi feito, não sei de que eles comprou, mas que tem a margem. Você pode fazer qualquer empreendimento, até 15 metros, da margem molhada, até 20 metros, e tudo mais. Então, tudo de obra que acontece no município, não é o município que autoriza, é o DENOX. Qualquer construção é vigilância e DENOX. O DENOX é um órgão federal. É um órgão federal. Ele só faz qualquer construção, ele só faz qualquer tipo de serviço, né? Se eles for lá, o DENOX vir aqui, fazer a vistoria, fazer toda aquela coisa e dar a autorização, mediante a autorização do DENOX é que a prefeitura libera o alvará de construção. Fora disso, ninguém constrói. Então, se tem construção, se tem obra, tem autorização e foi dada pelos órgãos competentes. Certo. Isso aí não tem o risco de grandes chuvas, a água que foi aterrada ali, a água vir a sair para atingir a população? É assim, as coisas de Deus, só Deus sabe, né? Sim. Nós não sabemos aí, nós não podemos dizer que não vem chuva, que assim, tudo essas coisas mais. Mas quando você se projeta um açude, quando você se projeta uma barragem, um barreiro, ou qualquer coisa dessa natureza, você tem que ver a altura da margem molhada com a altura do sangrador, né? Então, se você tem aqui a margem molhada nesse nível e você tem um sangrador nesse nível, aí você tem uma vazão antes de subir. O que é que tem que ficar de olho? Qual é a vazão do sangrador e se ele está preparado para isso aí. Aí pronto, aí se ele tiver entupido, se ele tiver cheio, se ele não tiver com vazão, aí sim, aí você pode correr um risco aí de quem construir perder, né? Porque o município, ninguém vai ressarcir, né? Exatamente. Ninguém vai ressarcir. Outra coisa, Irã, o que é que o povo de Princesa mais pede hoje? Presença. O pessoal de Princesa é muito solidário, as pessoas são muito simples, as pessoas só querem que você realmente faça o que você veio para fazer, se propôs para fazer. Hoje, Princesa é uma cidade maravilhosa, você vai para a Feira Livre, você é abraçado, as pessoas querem um oi, querem um aperto de mão. Lógico que as pessoas vislumbram uma rodoviária, é lógico que as pessoas vislumbram com um grande manancial no portal de Manaíra, de Tavares. As pessoas querem conforto, né? As pessoas querem empreender em uma cidade que dê suporte. O cara não vai pegar aqui R$500 mil e empreender numa cidade que amanhã pode estar sem água, né? Exato. Então, assim, as pessoas pedem que o poder público e as autoridades constituídas realmente botem a mão na consciência e façam coisas vislumbrando, não hoje, não agora, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, que são o nosso futuro, que é as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão precisar de uma cidade organizada, de uma cidade bem programada, para que eles também possam prosperar e dizer assim, olha, eu estou aqui porque alguém levantou a mão, meu pai se propôs a fazer, meu pai criou uma história. Então, assim, é isso que o povo quer. O povo quer que a gente realmente produza e a gente quer que o povo cobre. Exatamente. Eu voltei, está com 16 anos, né, que eu voltei após terminar a faculdade, e eu percebi realmente que Princesa ela se desenvolveu bastante nesses últimos anos, né? Medido as proporções que a gente sabe que existem problemas em todos os lugares, né? Se a gente for tirar as cidades da região aqui, realmente Princesa está uma cidade bem desenvolvida e pronta para receber, né? Eu acho que para a Princesa receber mais indústrias, acho que um dos gargalos realmente seria esse, né? O manancial, né? E porque ainda, né, essas cidades como Manaíra, Tavares tiveram e Princesa ainda não teve. Muito bem. Princesa já não é de hoje, né? Que no orçamento democrático, que nós conseguimos implantar requerimentos, fazer solicitações,
estudos, né? Você sabe que em Princesa tem estudos minuciosos, estudos profundos, em a criação de um manancial muito grande aqui nas Bexigas, né? Uhum. Ali tem uma parte geográfica que ela atende muito bem assim ao açude, aquelas coisas todas. Agora não me pergunta a morosidade, porque a gente precisa disso para ontem. Exato. Então a gente precisa que o Exército Brasileiro, a gente precisa que os grandes lá de cima, eles enxerguem Princesa como uma cidade polo, como uma cidade importante, uma cidade que tem história, uma cidade que carrega nome de pessoas ilustres que fizeram toda a diferença, chegue aí a uma pane seca novamente, que nós sabemos o quanto nós sofremos aqui quando o Jatobá secou e a gente começou a comprar água de garrafa. Isso é verdade. Outra coisa que eu sinto como princesense é uma falta, né? Princesa tem muita história, muita cultura, né? Porque ainda não se criou, eu posso estar falando besteira, né? Mas você me corrija, né? Aí não se criou, vamos dizer, um roteiro turístico para se trabalhar dentro de Princesa, visando a história que Princesa tem, né? De tudo a nível nacional, né? Como é reconhecida. Verdade. Olha só, foi criado agora, recentemente, pelo prefeito Garrancho, o comitê e também a diretoria de turismo. Lucinaldo trabalhou muito bem para resgatar a cultura de Princesa, para resgatar o turismo de Princesa. Só que Princesa passou muitos anos parada, né? E aí é uma corrida contra o tempo. Exato. Mas o que é que nós temos muito em Princesa? Nós temos história. Nós temos casarões maravilhosos, nós temos casa de farinha, nós temos Cachoeira de Minas com as cachoeiras lá. Nós temos tudo que o turista quer, sem contar com a culinária. Então, Princesa já está atrasada realmente em entrar na rota do turismo, porque o turista, o que é que o turista quer? Natureza e gastronomia. Exato. Hotel fazenda. Ele quer essas coisas e ele vem para gastar. Quer viver a experiência, né? Viver a experiência. O turista não vem para perguntar quanto é o preço, não. Ele quer gastar, entendeu? Então, assim, Princesa está atrasada demais, triunfa ali, dá um baile em Princesa Isabel, porque ela vende, né, o turismo muito bem. Nós temos aqui muita coisa para a gente explorar, para a gente vender os casarões, receber esses turistas, fazer um novo polo, fazer uma nova forma de fazer dinheiro. Empresários aí de grande porte abrir hotéis aí, hotéis fazenda. Enfim, eu disse a você que Princesa Isabel é um campo que está aberto, né? Está aberto. Se nem o empresário princesense ocupar esse espaço, vai vir um de fora e vai ocupar, vai comer esse dinheiro, vai pegar esse dinheiro. Verdade. Então, assim, o que a CDL, o que eu fiz enquanto presidente, o que eu faço enquanto vereador, o que eu fiz enquanto comerciante, foi tentar levantar a mão e dizer, ó, nós estamos aqui. Se vocês quiserem vir, vocês vêm, porque aqui é o trevo do desenvolvimento. Você chega em Princesa, pega para a capital, chega em Princesa, pega para o Recife, chega em Princesa, pega para o Ceará. Então, nós estamos em um entrocamento que fica perto de tudo, tá certo? E que se uma empresa que tem uma engarrafadora, que tem uma empacotadeira, que vem mercadoria de Feira de Santana, que vem mercadoria de não sei de onde, se eles colocar em Princesa Isabel, imagina o tanto que eles encurtam a distância de você estar empacotando arroz em Princesa, você estar enlatando óleo em Princesa, de você estar produzindo todas essas partes, receber o produto grosso aqui, empacotar e produzir, botar nos empacotes e mandar para essas distribuidoras aqui. Então, assim, Princesa precisa de indústria. Princesa precisa de empresários que têm aí visão de dar emprego aí a 100, a 200 pessoas, porque só assim Princesa realmente decola, porque se tem uma cidade de clima, de pessoas educadas, de pessoas boas, de reconhecimento, acolhedoras, Princesa é uma. Dificilmente a pessoa vem para Princesa, passa uma temporada e diz assim, Deus me livre, nunca mais. O cara ou fica aqui ou volta. É verdade. Né? Exatamente. Você já falou basicamente isso que eu vou estar perguntando aqui, mas qual a sua visão? Né? A gente vê Princesa como uma potência, né, ainda inexplorada. Né? E qual a sua visão para o futuro de Princesa? A minha visão para o futuro de Princesa é que a gente faça, Dr. Hércules, uma reflexão diária. Que nós que estamos aí nessas partes, né, de poder constituído, de autoridades, do senhor, empreendedorismo, a gente precisa focar e a gente precisa preparar os nossos jovens
para que o futuro seja promissor e para que eles priorizem princesa acima de qualquer coisa. Não é fácil você ser um filho de agricultor, você formar um filho médico e ele ter que ir embora para João Pessoa, para Fortaleza, para Recife, para trabalhar lá porque ele não tem oportunidade aqui. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos preparar as nossas gerações para que elas possam continuar em Princesa, dar continuidade ao nosso trabalho e assim fazer com que Princesa, cada dia que se passe, se torne uma cidade melhor e mais competitiva e gostosa de morar. Exatamente. Eu sou um exemplo. Quando eu estava terminando a faculdade, eu pensei que eu nunca mais ia voltar para Princesa. Então aí surgiu uma oportunidade de vir a Princesa novamente e hoje, graças a Deus, não penso em ir embora. Sou empreendedor e gera emprego e renda e exatamente. Tem consertado aí muitas pessoas, inclusive a mim, já me consertou o joelho, já me consertou as costelas e tudo mais. Exatamente. E a gente vai seguindo. Me diga uma coisa, Irã. Dentro da política, você pretende algo a mais ou vai deixar para ver o que é que o povo vai decidir? Essa é uma pergunta que ela passa por minha cabeça diariamente e eu deixo tudo na mão de Deus. Deus, para mim, é o meu primeiro foco, é meu alvo. Eu posso até errar o alvo, mas eu atiro sempre o alvo. Meu alvo está ali, eu atiro ali. Meu alvo está ali, eu atirando aqui, eu estou tirando totalmente errado. A minha família, meu segundo pilar, e o povo é quem vai sempre decidir. Né? Existe um ditado popular que diz que o povo bota e o povo tira. Exato. Enquanto o povo, enquanto a sociedade, enquanto o jovem vê que eu estou trabalhando e estiver me credenciando para que eu possa atingir cada vez mais degraus mais altos e com isso levar as pessoas que pegaram na minha mão e seguraram, eu vou estar na política. Eu só não permito, doutor, de estirar minha mão e os caras querem arrancar meu braço. Por quê? Porque eu não defendo bandeira partidária, eu defendo, a minha bandeira é o povo. Eu produzo para o povo, eu vou estar sempre produzindo, eu vou estar sempre atingindo o alvo, eu vou estar sempre preocupado com o povo e as coisas, de uma forma muito natural, elas acontecem. Então, assim, meu nome é posto, eu tenho dado o melhor de mim, eu tenho estado presente na vida das pessoas com muita responsabilidade, com muito compromisso, né? Sempre agindo da melhor forma possível, né? Aberto à conversa, aberto a diálogo, aberto a críticas, aberto a sugestões, sabe? Mas eu só fico até o dia que eu mesmo perceber, que eu mesmo entender que eu estou sendo útil, que eu posso dar algo de mim. Porque a partir do dia que ficar por ficar, ou ser por ser, ou por vaidade, ou por qualquer outra coisa, aí realmente é que nem eu lhe digo, a experiência como pessoa pública, ela está quase 10 vezes mais baixa do que como particular, né? Porque como qualquer profissão, né, existem os cargos, né? Na vida pública também, começa vereador, prefeito, deputado e assim sucessivamente. A gente tem que pedir discernimento a Deus para que Ele possa abençoar a gente a cada dia, porque tudo é muito importante, mas e se eu não acordar amanhã? Exato. Se eu não acordar amanhã? Se amanhã, como é que eu vou, né? Então, assim, hoje eu agradeço a Deus por mais um dia, eu já agradeço a Deus por estar aqui, agradeço o Senhor, a oportunidade de eu vir aqui publicitar, a oportunidade de eu falar sobre alguns projetos, são muitos que a gente vai vir em outras oportunidades, entendeu? Eu agradeço a Andréa por abrir o espaço, por todos os patrocinadores de criar esse programa, criar esse podcast, porque isso é importante para dar voz e vez ao povo. Eu sei que muita gente não sabia disso, mas agora eu estou tendo a oportunidade. Então, assim, um dia de cada vez, o futuro, ele geralmente é promissor, mas a gente precisa pensar no futuro com muita responsabilidade, discernimento e cabeça e saber que Deus, ele prepara, capacita e ele também dita as regras, né? Tem um ditado que diz que o cavalo até vai para a guerra, mas só Deus sabe quem ganha ou não. Exatamente. Entendeu? Então eu estou aqui, estou trabalhando, mas o futuro eu deixo na mão dele, entregue na mão dele, que seja sempre assim, nessa vontade. Então é isso, pessoal. Esse é Irã Pinto, que estamos aqui conversando, né? E política
é feita com responsabilidade, é uma ferramenta poderosa de transformação social. E nós estamos vendo aqui que Irã, ele é um vereador realmente atuante. Eu digo assim, é uma surpresa para mim, por mais que eu conheça Irã, mas a gente nunca tinha conversado a respeito de política e desses projetos, né? Então a gente sempre falava mais nessa parte de atividade física, né? E às vezes, geralmente, de reabilitação, quando ele ali me procurava. Você que está aqui conosco ainda, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha, segue a nossa página no Instagram, Conexão do Sertão, e agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Green Energy, Fisiocorpus Pilates, Galeria de Arte Andréa Mariano, Grupo de Cultura Abolição e Centro Cultural João Mandu Neto, certo? Para fechar o bloco, a gente tem aqui uma jogadinha rápida, né? Respostas rápidas. Eu vou estar falando, fazendo uma pergunta, você pode responder com uma única palavra ou com uma frase curta, né? É o nosso bate-bola, aproveitando aí a Copa do Mundo, né? Então vamos lá, Irã. Família. Tudo. Fé. Prioridade. Trabalho. Essência. Princesa Isabel. Vida. Empreendedorismo. Sangue. Política. Sonho. E o sonho? O sonho é a vida. Assim, vou justificar. Certo. O sonho nosso é que a gente possa viver para prosperar e com a gente, nossa família e as pessoas que estão perto. Então, assim, se você tiver um sonho, nunca deixe as dificuldades ser maior do que seu sonho, porque senão não vai valer a pena. Exatamente. Um exemplo de vida. Rapaz, exemplo de vida... Olha, qualquer pessoa que se supere, qualquer pessoa que saia de qualquer situação, né? A gente pega como exemplo, mas um exemplo de vida que eu tenho assim muito grande é minha irmã, Ironei. Quantas dificuldades, quantas coisas pegou aquela mulher, quantas coisas com aquelas crianças pequenas, e hoje a minha irmã é uma atleta. É verdade. Venceu tudo. Então, meu irmão... Eu acompanho o Ironei de perto, isso é a pura verdade. Uma conquista. A conquista foi justamente eu conseguir idealizar, né? Os meus sonhos, foi chegar na Câmara Municipal. A gente se sente muito realizado em poder estar produzindo essas coisas aí para a sociedade. E o que ainda deseja realizar? Eu ainda tenho muito para idealizar. Eu ainda tenho muito, né? Eu tenho um potencial, tenho uma visão diferenciada, mas eu vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade, com toda sinceridade. Eu ainda desejo ver uma princesa muito diferente, muito. Eu ainda desejo viver algumas décadas a mais para mim ver o que eu produzi, o que eu fiz, mudar a vida de alguém. Para mim vai ser um motivo de satisfação muito grande. Assim, eu não sei se a sua visão é igual à minha, mas eu vejo princesa com potencial de uma serra talhada, né? De chegar, mas para que isso cresça, né, existem os outros fatores que, como você já citou aqui, não é verdade? O princesa, ela tem um potencial maior do que serra, maior do que afogado. A princesa tem um potencial muito grande. Para isso, a gente precisa ter um investimento diretamente na indústria e no comércio. Exato. E esse projeto que você falou na questão do turismo também, né? Correto. Então tem que estar gerando renda, né? Emprego e renda para que a cidade possa crescer e desenvolver. Circulando aqui dentro. Exatamente, né? Chegou algumas perguntas aqui, né? Que a gente foi soltando durante a semana para o senhor estar respondendo, né? E uma delas aqui, eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer novamente. O que significa servir ao povo? Servir ao povo é gratificante. Não é fácil. Não é fácil, porque cada cabeça é uma sentença. Muitas vezes as pessoas esperam algo que nós somos limitados. E aí
nós temos que entender a importância do sim e a importância do não. Para mim, servir ao povo é um dom. É ato de muita responsabilidade e eu me sinto muito à vontade em servir ao povo. Outra pergunta aqui, deixa eu pegar aqui. Qual legado você deseja deixar para a princesa Isabel? O meu maior legado é o discernimento, o convívio social, honestidade, você poder abrir um programa de rádio, passar 2 horas falando e ninguém te ligar, você ter ali uma índole que atinja com o que você fala e com o que você faz. Eu quero deixar um legado de pessoas simples, de roda de conversa, de amigo de bairro. Eu quero deixar um legado que eu não quero ser mais do que ninguém. Eu quero deixar um legado dizer assim, um filho meu chegar amanhã ou depois, daqui a 10, 20 anos, tu é filho de quem? Sou filho de Irã. Era um cara bom. Pronto. Para mim já é o suficiente. Então é isso, pessoal. Encerrando aqui o nosso bate-bola aqui com Irã Pinto, já chegando ao nosso encerramento dessa nossa conversa, né? Uma conversa bastante agradável, né? Sempre quando eu encontro o Irã, a gente conversa bastante e realmente é um cidadão de visão, né? Irã, para a gente encerrar, deixa aí sua mensagem, né, para todos que estão nos acompanhando aqui nesta noite. Qual a mensagem que você deixa para a população e a gente, assim, especificamente os jovens, né? Olha, sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo aos jovens que só tem um caminho, é o estudo. Se vocês quiserem se diferenciar, se vocês quiserem ocupar um espaço, vocês estudem. Por quê? Ladrão rouba um carro, ladrão rouba uma casa, ladrão rouba tudo, mas nunca vão roubar o saber de vocês. O que vocês sabem, vocês levarão com vocês. A mente é o único órgão que não ocupa espaço. Quanto mais vocês aprenderem, vocês acumularem, melhores para vocês. Então, assim, se quer ser e quiser fazer, só tem o caminho, é estudar. Então, eu acredito muito no poder e a transformação da educação. A coisa que mais me enche os olhos é quando você chega em um canto onde tem uns jovens ali, e ele lhe trata bem, ele abraça, tem uma conversa de igual para igual. Então, assim, a juventude hoje é algo que eu abraço de verdade, eu faço várias coisas pensando na juventude, porque é o futuro da nossa cidade, da nossa nação. É verdade. É o nosso futuro. O nosso futuro não é casa, não é carro, o nosso futuro não é conta no banco, o nosso futuro é as gerações. É o que nós estamos preparando para nos substituir. Exato. São a geração que nós vamos deixar, porque nós estamos passando, né? Uhum. E eles vão assumir, e aí quando eles assumirem, eles vão encontrar um legado que eles vão ter por obrigação de fazer melhor do que nós. É verdade. Porque aí é nessa sequência, vai ser nesse rito, vai ser nessa história que que nossa cidade vai evoluir e a gente vai ficar satisfeito por essas questões aí. Então é isso, pessoal. Agradecer aqui mais uma vez, né, a todos que estiveram conosco aqui no podcast. Hoje tivemos a oportunidade e a honra de conhecer um pouco mais da história e da trajetória de Irã Carneiro Pinto, né? Uma história construída através do trabalho, do empreendedorismo e da participação comunitária e do compromisso com Princesa Isabel, né? Mais uma vez, agradecer a sua presença, Irã. Foi uma honra, certo? Para nós, né? Exatamente, uma honra. Vamos já deixar aqui, já em outro momento, para a gente se debruçar sobre os diversos projetos que ele tem aqui, que já estão tramitando, outros já realizados. Fizemos aqui uma pincelada nos principais que ele falou, em alguns, né, que tem outros também bastante importantes, que ele já tinha me mostrado. Então a gente vai deixar um momento depois, onde vamos falar mais só sobre isso, né? Hoje aqui foi para conhecer de uma forma geral quem é Irã Carneiro Pinto, né? Desde a sua infância até os dias atuais. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né? iGreen Energy,
Fisiocorpos Pilates, Galeria de Arte Andréa Mariano, Grupo de Cultura Abolição, Centro Cultural João Mandu Neto. Conexão do Sertão da Paraíba para o mundo. Obrigado mais uma vez. Não esqueçam, curtam, compartilhem, já clica lá no sino para vocês receberem as notificações. Sigam o nosso canal lá também no Instagram, @Conexão do Sertão, onde vamos estar disponibilizando também os cortes dessa belíssima conversa. Muito obrigado mais uma vez, Irã, e até a próxima.